Eu prefiro reler um livro que eu gosto do que ler um livro que eu não gosto. Esta obra é sensacional, sempre me fascinou. É Georges Canguilhem, e ele escreveu um dos textos mais clássicos do pensamento do século XX, que é O Normal e o Patológico. Ela põe o dedo numa questão cada vez mais central na nossa vida em comum, que é a multiplicação das patologias, a multiplicação das doenças, das nomenclaturas. Parece haver um avanço do patológico sobre a normalidade. Essa obra é uma obra de investigação filosófica poderosíssima. O sucesso da autoajuda, no meu entendimento, ele se explica pelo fato das pessoas não suportarem a sua condição de gestores soberanos da própria vida. Há uma certa angústia de ser livre, né? E justamente a autoajuda vem sanar isso. Se você não sabe o que fazer, eu te dou 7 hábitos, 10 lições, 30 estratagemas. É preciso lembrar que essa autoajuda dos livros, ela é a ponta do iceberg da autoajuda do YouTube, né? Quer dizer, que essa sim é consumida de maneira feroz. Como aprender italiano em 15 minutos, trincar o abdômen, voar sem asa delta, morrer feliz. Qual é a diferença para o que eu faço? As obviedades da autoajuda, por mim, são questionadas, como, por exemplo, a obsessão por ficar rico já é um ótimo começo. Será mesmo que precisamos de tanto conforto material para que a vida seja boa ou até que possa atrapalhar? Então, você já tem aí um primeiro problema que é, eu não sei se eu quero o que você está me prometendo. O segundo ponto é que, pelo menos todo o meu trabalho, é um trabalho de mostrar essa possibilidade de gerir a própria vida com todos os riscos, é uma possibilidade que nos humaniza, né? Afinal de contas, só o humano tem essa chance, né? De tal maneira que eu passo o tempo inteiro dizendo para as pessoas que se a vida tem alguma chance de dar certo, é por intermédio do autoconhecimento, por intermédio de você saber quem é e a partir daí você definir uma vida que te seja adequada. Você imagina você comprar um livro de um cara de Massachusetts. O cara não te conhece, não conhece o Brasil, não conhece São Paulo, não conhece onde você mora, não conhece o mundo em que você vive e não conhece você. E ele tem a pretensão de saber melhor do que você, o que você deve fazer para viver bem. Então, duas coisas. A primeira delas é que ele é atrevido. Realmente ele se toma por muito superior a você. E segundo, você tem uma autoestima péssima, porque para apostar em lições de vida dadas por alguém que não te conhece e que não conhece o lugar onde você mora como sendo melhores do que o que você poderia investigar como solução de existência, é sinal que você é muito ruim. Eu tenho um carinho especial pelo Henriquez. E o Henriquez escreveu Da Horda ao Estado. E é muito interessante porque eu fiz Direito e fiz especialização o último ano em Direito Público e sempre tive, pelas questões mais públicas, uma afeição maior. Nunca fui um privatista, nunca fui um empreendedor, nunca fui do zero ao trilhão. Pelo contrário, eu sou um especialista em ir do trilhão ao zero, se alguém precisar de dicas. E esse livro é um livro muito, muito, muito bonito, mostrando hipotética situação de estado de natureza, onde o Hobbes chamaria de guerra de todos contra todos, uma zona completa, até o estado moderno, como é que as coisas evoluíram, mas sob uma angulação que não é só histórica ou política, mas é psicanalítica, né? Sob a luz de Freud, etc. Então, eu repito, é um belíssimo trabalho. Foi um dos que marcou muito a minha trajetória e eu curti demais, né? A predominância aí da língua francesa é muito grande, porque foi o tempo que eu mais adquiri livros, né? Eu morei na França de
86 a 90. E uma coisa interessante é que são quase todos que eles chamam de ocasião, que são livros usados, né? Livros usados que na França eram vendidos junto com os novos. A diferença daqui, que você tem a livraria onde só tem livros usados e o sebo onde só tem... A livraria onde só tem livros novos e o sebo onde só tem livros usados. Então o mercado de ocasião é muito intenso, você compra, lê, revende e tal, é um mercado interessante, era, né? Porque muitas dessas livrarias onde eu comprei muitos desses livros não existe mais. Provavelmente substituídas pelo mercado digital, né, por venda digital de livros. Aqui, por exemplo, eu queria chamar a atenção para esses livrinhos roxos, sabe? Por exemplo, isso aqui é uma análise do discurso do método, né? São coleções que pegam textos mesmo de filosofia, clássicos, né? E destrincham mesmo, sabe? O discurso do método do Descartes, que é um clássico, né? Então aqui ele pega lá 2 ou 3 pedaços e vai fuçando. Quando eu prestei filosofia, eu já era professor universitário há mais de 10 anos. E aí eu fui fazer graduação em filosofia. Aí quando eu estudei filosofia, de fato é uma terceira fase, né? A fase do direito, a fase da comunicação e agora a fase da filosofia, que já tem aí 25 anos, né? Que é propriamente a principal das descobertas, né? Quer dizer, parecia que eu estava o tempo inteiro procurando para encontrar a filosofia, né? E eu ainda estou nessa até hoje, então eu só compro livros de filosofia, eu só leio filosofia. Eu leio filosofia e livros de literatura. Tenho uma grande queda pelos autores que eu aprendi na escola, engraçado, mais do que pelos contemporâneos. Eu me peguei na pandemia, por exemplo, relendo um monte de coisa que tinha feito parte da vida escolar. O José de Alencar, eu reli tudo. Machado de Assis, também eu reli tudo. Essa de Queiroz, não sei se tudo, mas certamente os 10 principais livros. Essa de Queiroz é o meu preferido. O Primo Basílio eu já devo ter lido umas tantas vezes. Dos 3 pais fundadores do pensamento ocidental, Sócrates, Platão e Aristóteles, dos 3 sempre me deixei fisgar mais por Aristóteles e sempre achei Ética Nicômaco a obra da antiguidade que me é mais fascinante e sempre me deixei fascinar por alguns comentadores de Aristóteles, né? O Giovanni Reale tem um tratado de comentários sobre a metafísica, que é primoroso, e o francês Pierre Auban, que escreveu A Prudência, né? Frênesis, um dos conceitos mais importantes, relevantes e ao mesmo tempo ricos da obra de Aristóteles. Então, esses dois, Giovanni Reale e Pierre Auban, são certamente 2 leituras maravilhosas. Mais recentemente eu passei a ficar restrito ao Kindle por conta de uma dificuldade de leitura visual mesmo, mas o Kindle hoje ele tem um acervo espetacular. Você sabe que frescura a gente resolve com impossibilidade, né? Claro que eu adoro o papel, mas por conta dessa impossibilidade o Kindle ele aumenta o tamanho da letra e isso para mim é fundamental. Como tudo no começo foi horrível, isso também. Mas hoje, sinceramente, eu vou na livraria, bato foto dos livros que eu quero, volto para casa, compro tudo digital e leio. Na FEFELET eu tive aula com o professor Olgária Matos, e a professora Olgária Matos tem um belíssimo livro, O Iluminismo Visionário. O termo iluminismo é um termo que nos acompanha desde o ensino fundamental, ensino médio, dependendo do que você foi estudar na faculdade, continuou na faculdade. São essas noções que entram para o nosso repertório, mas que às vezes nunca merecem a atenção devida, né? Mesmo o Renascimento, a que corresponde exatamente, né? A tal da Idade das Luzes, né? E a Olgária fez aqui um trabalho que é primoroso, né? Lindíssimo. Eu escrevi
para a Citadel muitos prefácios, mas de um deles eu me orgulho muito, que foi o 1984, do George Orwell, porque o prefácio tinha mais de 100 páginas e foi uma apresentação muito elogiada, mesmo fora do Brasil. Foi uma das poucas coisas que eu fiz que prestou. Não, teve um caso muito interessante, porque um autor, ele escreveu um livro sobre esse GPT aí, né? E aí, qual foi a originalidade dele? É pedir ao chat GPT que escrevesse o livro. É pedir o prefácio. Então o cara me pediu um prefácio de um livro escrito por uma máquina. Então eu não tive dúvida. Fui lá na máquina e falei, escreva um prefácio para a coisa. Então ficou fabuloso, né? Porque a máquina coisou, eu também disse. E aí então, o que foi que eu fiz para meu nome poder constar? Eu fiz o prefácio e botei o prefácio que a máquina fez. E pedi para o leitor, eu falo, olha, se você achar que o segundo é melhor que o primeiro, eu nunca mais escrevo nada. E, por sorte, os leitores nunca se manifestaram a respeito, porque como ninguém leu o prefácio, então eu me safei dessa, né? Se você imaginar hoje o quanto, né, as pessoas recorrem a esse tipo, até porque em muitas situações o resultado final realizado, alcançado é muito bom, é melhor do que, né? Então é muito tentador, mas um pouco humilhante. Eu ainda prefiro fazer uma porcaria com as minhas próprias forças do que me servir de um artifício que com certeza é facilitador para muitas coisas que são repetitivas, onde a autoria não tem importância nenhuma, etc. Mas, enfim, no caso de um trabalho com alguma pretensão assim, intelectual, é preferível que ele ainda resulte das sinapses, das articulações do espírito. Eu tive aula também na FEFELET com o professor Franklin Leopoldo e Silva. Das maiores culturas filosóficas da USP de todos os tempos, foi quem trouxe o Sartre para o Brasil. Um dos seus principais trabalhos é sobre o conceito de intuição de Bergson. Eu acho esse trabalho assim, lapidar, impecável, irretocável enquanto produção filosófica, né? Talvez não seja propriamente um livro introdutório, mas se você quer ter uma noção do que é intuição e está disposto a encarar uma literatura filosófica consistente, o Franklin é um ótimo caminho. O fato de ter um Dostoiévski aí perdido tem a ver com essa relação íntima que a sua obra tem com algumas filosofias do século XIX. O mundo da vontade e da representação, mas sobretudo da vontade do Schopenhauer, tem muito a ver com o subterrâneo do Dostoiévski e de fato foi uma grata surpresa para mim a leitura, muito embora eu repita que o que me interessa na literatura é encontrar na literatura de modo diferente as ideias que circulam num campo que me é mais familiar. Uma grande colega e amiga, a Viviane Mosé, escreveu essa obra, Nietzsche e a Grande Política da Linguagem. É um belíssimo trabalho, não é? Que eu uso frequentemente nas minhas aulas, nas minhas intervenções. Viviane Mosé, que muita gente conheceu no Fantástico, falando sobre filosofia e que, enfim, brilha pelo país afora com sua inteligência. O professor Maurice Duverger, eu fui aluno da última turma que ele deu aula lá na França, em Direito Constitucional. O criador de algumas noções que hoje você encontra aí diariamente, como, por exemplo, partido de massa e partido de quadros, como, por exemplo, a categoria de semipresidencialismo, ela está hoje na mídia por conta de uma defesa do ministro Barroso dessa categoria. Então, muitas coisas saíram da inteligência do professor Duverger,
por quem eu tinha uma admiração infinita, um homem de uma clareza de exposição irritante. E quando eu digo irritante, é positiva, né? Eu citaria alguns professores impressionantes no quesito da clareza. O professor Duverger é um. O professor Amaury Mascaro Nascimento, de Direito do Trabalho, é outro. O terceiro nome eu citaria meu colega, que é o professor Karnal, absolutamente genial, né? Em que contexto eu conheci o professor Karnal, que é colaborador do Estadão? Havia um grupo que se reunia em Sarau, tinha uma pretensão de montar algo um pouco mais institucional. Mário Vitor Santos, que foi ombudsman da Folha, Celso Loduca, publicitário, Maria Fernanda Cândido, atriz, e eles acabaram fundando a Casa do Saber. E os primeiros professores eram os que já participavam dos saraus, né, na condição de professores. Karnal e eu estávamos nessa primeira leva, né? Nem ele nem eu éramos palestrantes, nem ele nem eu tínhamos muita presença nos meios de comunicação, nem ele nem eu estávamos na internet, porque, salvo melhor juízo, quando a Casa do Saber foi fundada, a internet ou não existia ou era muito incipiente. As coisas foram acontecendo a partir daí. O MEC dispôs um novo tema para o ensino médio, que é o projeto de vida. E eu, então, resolvi organizar algumas aulas que foram reunidas nesse livro publicado pela Citadel. Eu insisto nisso porque é bem fácil de ler, porque é a leitura de um texto falado, né? E toda a minha preocupação foi evitar que a autoajuda, digamos assim, mais pobre, entrasse pela janela no mundo escolar. É importante que a escola seja um espaço que permita ao aluno refletir sobre si mesmo e ganhar condições de autonomia para empreender a própria vida e não passivamente esperar soluções prontas e pasteurizadas a respeito de como se deve viver para ser bem-sucedido.